Olá, meus amores, bem-vindo ao nosso canal Mania de Crochê. Hoje eu trouxe uma proposta da Bolsa Alice. No nosso canal já temos aqui uma versão da nossa Bolsa Alice, que está maravilhosa. Porém, eu resolvi hoje trazer uma versão estendida. O que seria essa versão estendida? Na outra aula da Bolsa Alice, nós temos uma base onde nós dobramos e costuramos as laterais dela direto, sem extensão. Porém, essa daqui eu fiz uma extensão lateral para que a bolsa tivesse mais espaço. Olha como ela fica bastante espaçosa, tá? Então, o que eu vou fazer com vocês aqui? Eu vou trazer essa proposta de extensão para vocês. Então, eu não vou fazer a base. Para você acessar a outra aula, que já tem tudo explicado, na quantidade de carreiras que você vai começar, tá? De correntinhas, como você faz a primeira fileira, o vai e vem, que é todo um vai e vem de repetição. Eu não vou trazer nessa aula, pois já temos isso explicado na outra aula, mas eu vou deixar para vocês aqui, tá? O link na descrição do vídeo, logo abaixo do vídeo, na descrição, você vai encontrar aí a aula já explicadinha do início. Eu escolhi essa cor aqui, olha, que cor maravilhosa, né? Uma cor de terracota, laranja. E estou fazendo a minha base, para que vocês possam entender. O que eu vou fazer com ela? Eu vou ter aqui, na lateral, uma medida de... Deixa eu pegar a minha fita aqui. Nós vamos ter uma medida... Olha só, eu vou medir essa base da última carreira de repetição. Não vou medir aqui do final, por quê? Isso aqui vai ser uma outra carreira de acabamento que eu vou fazer com vocês ao longo desta aula, tá? Somente a base, que eu não vou repetir, pois já tem a aula, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, tá bom? Para vocês o link que você pode acessar lá, você vai ter acesso ao tamanho, as modificações de tamanho, de acordo com o fio e entre outros detalhes, que tá super legal essa aula. Olha, nós vamos ter uma medida, tá vendo aqui, olha, de 44 centímetros que vai ficar essa base já dobrada, 44 centímetros. E na nossa lateral, ela vai ficar com 25 centímetros. Pode ser que tenha alguma alteraçãozinha de acordo com o fio que você usa, para mais ou para menos. Mas ela é uma bolsa bem espaçosa. Eu carrego bastante coisa dentro dela. Ela cabe a minha Bíblia aqui tranquilamente, que não é uma Bíblia pequena, entre outras coisas. Para essa aula também, olha, eu vou usar essa alça aqui de couro sintético que compra em qualquer armarinho da sua cidade. Lá no armarinho, ela já coloca pra mim, né, esse tipo de mosquetão. Mas a alça pode ser da sua preferência, onde você quiser comprar. Eu vou estar utilizando 2 botões imantados para fazer esse fechamento aqui. Percebe que eu não forrei a minha bolsa, ela é uma bolsa que fica com os pontos bem fechadinhos e eu não achei necessário, e fica também a critério da clientela aí, ou de como você já costuma fazer as suas bolsas. Eu vou estar usando esse mosquetão aqui, olha, de argola, nessa argola articulada, que vai entrar aqui na lateral da nossa bolsa para segurar a alça. Esse mosquetão, eu vou medir aqui com vocês os milímetros dele para você ter mais ou menos uma base. Olha, ele é um mosquetão de 3, tá vendo? 3 centímetros. Então, você pode colocar o da sua preferência, tá? Eu vou estar usando essas cores, mas você pode comprar a cor que você preferir. Eu coloquei aqui também uma etiquetinha da minha marca. Eu vou precisar de tesoura, de uma cola, tá? Essa cola universal, ou que você costuma usar para fio de malha, para fazer alguns acabamentos e ela ficar bem firminha aí, né? Eu também vou precisar de uma agulha, eu tô usando essa daqui para me auxiliar em algumas partes que eu vou precisar também. Gente, o fio de malha que eu estou usando nessa base, eu vou mostrar para vocês o fio e a agulha. Eu estou usando esse fio de malha aqui, que é da Guarani. É um fio residual, gente. Sim, residual, tá? Não é prêmio. Eu gosto de fazer algumas bolsas com residual, mas tem uma observação muito grande para vocês aqui. Eu não compro residual pela internet.
Por quê? Pela internet eu não consigo identificar se o fio é maleável, se ele é grosso, se ele é fino, se ele é macio ou se ele é duro. Então, pode acontecer, se você comprar pela internet, você ter uma decepção aí. Então, o que eu faço? Eu vou no armarinho aqui da cidade, quando eu encontro a cor que eu preciso, eu dou uma olhadinha no fio, porque com ele na mão, você consegue observar. Esse daqui, olha só, ele tem um pouco de elasticidade, é um fio bem levinho e ele tá vindo bastante uniforme. E eu encontrei apenas uma emenda até agora. Então eu, posso dizer que eu, graças a Deus, eu dei sorte. Esse daqui também, gente, foi residual da Guarani também, tá? E essa bolsa ficou muito leve por causa que eu achei o fio, não sei se dá pra vocês perceberem a textura desse fio. Parece que ele tem como se fossem uns furinhos, tá vendo? Bem de perto. Então ela ficou super leve. Se você usar um fio residual duro, firme demais, essa bolsa vai pesar. Então eu não aconselho. O ideal é você usar um fio premium mesmo. Na base lá da outra Alice, você vai perceber que o normal é começar as correntinhas sempre com números pares, ok? Aqui nessas correntinhas eu fiz 24 para dar esse tamanho que eu queria, tá? Para dar esse tamanho aqui, olha, ela ainda ficou um pouquinho maior, olha, com 27 centímetros que ela ficou, tá vendo? Eu quis fazer ela um pouquinho mais larga, somente a pedido da cliente também. Mas você pode começar, o ideal, 20 correntinhas e vai voltar fazendo o que eu ensino lá na outra aula, que vai estar disponível aqui para vocês. Então, nessa aula eu vou fazer a minha base, vou até fazer um pouquinho dessa base aqui, olha. Vou começar aqui para vocês entenderem o processo dela, para quem já quiser, acompanhar. Após eu ter feito essa base aqui, olha, já subi, eu vou continuar a minha base até a altura que eu disse aqui anteriormente. Olha, aqui é feita apenas, é muito simples essa base, eu tenho certeza que você vai amar fazer esse ponto. E é super rápido, essa produção você consegue fazer ela em um dia. Se você for uma pessoa assim que faz bastante crochê. Se você ainda estiver começando, em 2 dias você deixa ela prontinha. Tá vendo? Eu iniciei com um ponto baixíssimo, aí fiz um ponto meio alto. Aí venho aqui no próximo, faço um ponto baixíssimo e faço o meu meio ponto alto. Todas essas dicas do início dessa base está na outra aula, tá bom? Como você deixar essa base bem retinha para ficar uma base bem bonita como essa. Então não se esqueça de clicar no link da outra aula, assistir o início dela e aí então você pode voltar para essa aula aqui. A questão de tamanho fica também ao seu critério. Esse tamanho eu aconselho que é o tamanho ideal. Dá para você usar tranquilamente na sua lateral ou na transversal. Aí, então eu vou terminar a minha base aqui e volto com vocês fazendo a lateral para nós estendermos essa bolsa e ficar com essa lateral aqui, olha, linda, perfeita, que te dá muito mais possibilidade de espaço na sua bolsa. Olha só, gente, que coisa mais linda que ficou essa base, tá, gente? Vocês ouviram algum barulhinho aí no fundo? Porque esse horário aqui é um pouco movimentado, mas eu preciso terminar essa aula porque é uma encomenda para cliente, tá bom? Então eu quero adiantar aqui também o nosso lado, tá bom? Olha só, a nossa base ficou num total aqui, olha, de 42 centímetros, tá? 42 centímetros. Nós ainda vamos ter uma carreirinha de acabamento final, então ela vai aumentar ainda, acredito eu, mais uns 2 centímetros, que a intenção é ficar mais ou menos com 45 a 46, tá? Agora seria a vez da lateral. Eu vou mostrar pra vocês aqui a lateral que eu fiz e eu vou fazer juntinho com vocês aqui a outra parte. Olha só, eu fiz essa lateral tirando as medidas da minha bolsa. Por isso é importante você não se apegar apenas à quantidade que eu vou falar no vídeo, porque pode ter alteração de acordo com o tamanho que você fizer a sua bolsa. Mas medindo ela aqui, olha só como ela vai ficar. Eu pego ela nas 2 pontinhas, pra poder, encaixo aqui, só pra gente poder dar uma olhada de como ela vai ficar na nossa bolsa. Olha, ela vai ficar costurada aqui. Eu deixei aqui, lógico,
um pedaço bem grande, que eu vou mostrar aqui pra vocês depois. Eu dei 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas pra deixar pra costura, tá? Que você pode estar fazendo a costura na técnica do crochê ou usando a agulha de tapeceiro. Essa daqui eu estou querendo usar a agulha para fazer os acabamentos e a costura dela. Então eu vou ensinar para vocês como nós vamos fazer essa lateral. Percebe que olha o tanto que ainda tem do fio, né? Eu comprei aquele fio, se eu não me engano, é 140 metros, agora eu não me lembro, mas é 1 quilo. Nós vamos fazer aqui, olha, 7 correntes, tá? Vou fazer aqui a minha primeira corrente. Não tem problema se ficar um fiozinho aqui, porque depois a gente esconde ele, tá bom? Olha, eu fiz até aqui, olha, os meus acabamentos. Eu fui colocando o que tava sobrando por dentro, usei a cola e tá prontinha essa base. Não dá nem pra saber aonde é o início e o fim dela. Aí, ó, eu faço aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, eu não mostrei no início, mas eu tô usando a minha agulha de número 6, tá? Mas vocês podem usar a que você preferir. Eu gosto que o ponto fique mais apertadinho, por isso eu uso a agulha de número 6. E porque ela é ideal aqui, olha, tá vendo? Para o nosso fio. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou fazer mais uma, 7, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, eu pulo essa e venho aqui nessa outra. Ó, vou botar mais perto pra vocês verem, ó. Eu pulo essa parte, essa daqui e entro nessa. Direto, tá? E aí eu fiz o meu primeiro ponto baixo. Olha, primeiro ponto baixo. Aí eu vou seguindo fazendo ponto baixo, eu vou ficar com um total aqui de 5 pontos. 5 pontos baixos, tá? Ó, 3, 4 e 5. Eita. 5 pontos, tá? Eu vou ficar a lateral, que foi a quantidade que eu achei que foi suficiente, ó. Eu fiquei aqui, olha, com 7 centímetros na largura e ficou aqui com 17 na altura. Então, eu tenho que fazer a mesmo tamanho, aí agora eu vou fazer, né, contando as carreiras, porque aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 14 carreirinhas de ponto baixo em vai e vem. Aí depois que eu fiz aqui o meu 5º ponto, eu vou virar o meu trabalho, vou esticar aqui um pouquinho, ó. Vou voltar aqui dentro do mesmo buraquinho, tá? Dentro do mesmo buraquinho. E vou fazer um ponto baixo, ficando desse jeito aqui, tá? Deixa eu soltar um pouco de fio aqui, pra facilitar. Aí agora eu volto, ó. Eu já fiz esse primeiro, faço o meu segundo, 2, 3, 4. Agora pega essa dica agora no 5º, pra você fazer a sua base ficar retinha aqui. Se eu entrar aqui, a minha base vai ficar dando uns calombinhos, umas extremidades que eu não quero. Eu quero que ela fique reta. Então, eu não vou entrar aqui, tá? Eu vou vir na lateral, tá? Essas alcinhas que estão aqui, ó, na lateral, sobrando. Eu vou entrar com a minha agulha dentro dessa alcinha. Olha, são 2 alcinhas aqui na lateral, ó. Eu vou entrar e vou puxar o meu ponto e vou fechar. Olha como ela ficou retinha. Aí eu faço o quê? Virei o meu trabalho, volto aqui, ó, nesse ponto aqui e faço um ponto baixo, tá? Venho no segundo, um ponto baixo, no terceiro, um ponto baixo, no quarto, um ponto baixo. Aí cheguei aqui na lateral de novo. Vou vir nessas alcinhas aqui, ó, essa alcinha, ó, na lateral. Vou levantar um pouquinho com a mão mesmo. Eu procuro entrar nas duas, tá? Pra ficar bem retinha a sua lateral, olha só. E aí eu vou, levanto um pouquinho, tá? E puxei, fechei o meu ponto.
Novamente, vou fazer mais uma vez. Entro aqui nesse ponto com vocês. 1, ó, 2, 3, 4. Lembre sempre de contar, gente, para vocês não se perderem nessa parte aqui, não acabar fazendo um aumento sem querer ou diminuição. Aí, não entro aqui, venho na alcinha lateral. Ó, vou puxar aqui as duas alcinhas. Entrei, puxei, levantei e fechei o meu ponto. É isso aqui que vocês vão fazer. Vocês vão fazer vai e vem, vai e vem. Certificando das duas laterais ficarem com a mesma quantidade de pontos, tanto aqui quanto aqui, tá? Eu iniciei fazendo 7 correntes, mas se você quiser maior, você aumenta sempre mais 2, tá bom? Para você deixar 2 para poder voltar. Então eu vou adiantar aqui e eu já volto com vocês pra gente já fazer as costuras laterais. Olha só, eu já prendi uma lateral. Eu prendi ela todinha com agulha. Eu devo posicionar ela do lado avesso, porque a costura é toda feita do lado avesso, porque depois a gente vai desvirar a nossa bolsa. Então, essa lateral aqui eu já preguei, porque eu quero fazer a finalização dela com vocês. Olha como sobrou o fio, mas é melhor sobrar do que faltar e ter que fazer emendas. Então, eu fiz um fio grande, porque eu também estava testando qual seria a melhor forma, se seria costurando com agulha ou se seria fazendo, né, acabamento com crochê. E eu achei que ficou bem firme, então eu vou agora finalizar. Eu vou cortar esse excesso, mas não vou cortar rente, eu vou cortar mais ou menos um tanto assim, tá? Eu retiro esse excesso, jogo pra lá, porque o que eu vou fazer? Eu vou prender esse daqui, eu vou fazer vou pegar aqui, olha, vou vindo assim com a própria agulha de crochê, porque eu quero fazer um nozinho aqui, tá bom, gente? Pra eu ter mais segurança do que eu estou fazendo, olha só. Aí agora eu vou passar esse fio aqui em algumas partes aqui. Tem um lugar certo de passar? Não. Aonde você achar que fica melhor, tá bom? Se você achar que fica bem escondidinho, acho que eu não vou fazer pro lado de cá, vou fazendo entre as próprias emendas aqui, onde eu fiz a minha costura, pra não ficar aparecendo, tá? Então eu vou passando ele em vários lugares que eu achar aqui que fica bom. Eu apertei bastante, gente, a costura, por isso que eu tô encontrando dificuldade. Eu vou andar até aqui, que eu já dei um nó ali. Eu vou pegar essa cola, vou dar um pinguinho dela aqui, ó, tá? Onde eu passei pra ficar mais seguro. Vou cortar aqui e eu sei que essa cola vai segurar, que ela seca e segura bem. E aí nós vamos pra outra parte que eu vou fazer junto com vocês. Pelo menos a parte pra gente poder, né, começar a costura. A costura, gente, é basicamente uma costura à mão. Como se você estivesse costurando qualquer peça aí, normalmente. A diferença é que é feito no fio de malha. E que também, deixa eu aumentar pra cá assim. A diferença é que ela é feita no fio de malha com uma agulha grande, né, de tapeceiro. Então, eu vou passar bastante pra cá. Eu vou ver qual lado que tá mais, que eu achar que tá mais bonitinho, que eu vou deixar pra fora. Ou seja, vai ficar pro lado de dentro da bolsa, tá? Então, o outro lado eu deixo ele pra ficar dentro do avesso. Aqui eu posiciono ele bem certinho e começo a fazer as minhas costuras. Lembra de apertar e puxar bem firme, tá? Peraí que enrolou aqui. Olha, a primeira parte é mais fácil porque eu consigo fazer com ela aberta. Mas, pra vocês verem como é o grau de dificuldade da outra parte que eu estou fazendo assim. Aí, olha, eu vou pegando não muito na beirada, aqui. Eu pego mais pra trás um pouco, tá? Passo aqui e vou fazendo as costuras. Vai colocando o mais pertinho um do outro possível. Porque, claro, depois que a bolsa você coloca algumas coisas dentro dela, ela dá uma pesadinha e pode ser que se o ponto não tiver muito apertadinho, ó, puxo bem, tá?
Dou uma verificada. E vou fazendo essa costura. É a coisa mais simples. Não tem segredo nenhum. Eu vou colocando mais pra trás pra poder... Tem hora que alguns pontos é difícil de passar por conta do ponto apertado mesmo na hora de fazer o crochê. Mas é só você ir com um jeitinho que você vai conseguindo fazer essa costura ficar bem apertadinha aí, tá? Eu vou fazendo isso por toda a minha volta aqui, olha. Vou posicionando pra poder alinhar ela, pra ficar certinha, tá? E é basicamente isso, não tem segredo. Você consegue fazer isso aí num piscar de olhos. Então, o que eu vou fazer? Olha só, reparem que eu vou pegando aqui por trás, eu não saio lá atrás, aqui atrás. Eu pego direto aqui assim. Até pra ele poder ficar um pouco mais retinho na hora que eu desvirar lá. Tá? Aqui, ó, peguei bem na beirada, o que eu vou fazer? Eu vou entrar mais uns lugarzinhos aqui, ó. Pra ficar mais firme e não abrir os meus pontos. Se você não se sentir seguro em fazer assim, você pode virar aqui e ir fazendo pontinhos baixos. Em volta todinho, tá? Pontos baixos. Não faz baixíssimo, senão você vai imprensar. Você pode ir fazendo pontos baixos. Eu achei que ficou legal assim, então eu vou continuar. Então, eu vou dar uma acelerada aqui nessa parte, tá bom? Vou fazer as minhas costuras e volto com vocês pra gente fazer os acabamentos finais. Já fiz as costuras, já desvirei, tá? A minha bolsa, olha só, tá toda desvirada já. Ela tá um pouco meio aberta assim mesmo, é normal. Mas agora a gente vai fazer aquela carreirinha de acabamento, que vai ser uma carreirinha toda em ponto baixo. Então, eu vou assim iniciar já fazendo aqui uma correntinha, tá? E aí eu vou pegar aqui na lateral, vou começar nessa lateral aqui e vou fazer um ponto baixo, tá? E aí eu venho nesse daqui e faço um ponto baixo. Agora, gente, é simples. Em cada ponto de base... Porque quando a gente olha aqui em cima, tá vendo onde tem as correntinhas? Cada correntinha dessa é um ponto. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer pontos baixos por toda a nossa bolsa. Você pode estar fazendo uma ou duas carreiras, tá? É só você ver direitinho aí o que você achar que fica melhor. Eu vou fazer uma primeiro aqui até o final. Vou dar uma conferida para ver se o tamanho tá legal, se já é suficiente. Se eu achar necessário, eu vou estar fazendo mais uma carreira. Olha, não tem segredo. É só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Então, bora fazer os pontinhos? Cheguei aqui no final, já cortei o meu fio, puxei direto, tá? E agora eu vou fazer o acabamento final. Com a agulha aqui por trás desse ponto, ó, eu puxo esse fio até lá atrás. Bom? Aí, após fazer assim, até lá atrás não, gente, perdão. Só nessas duas partes aqui, ó. Aqui, ó. Por trás dessas duas correntes, ó. Tá bom? Puxei o fio pra cá. Aí eu tenho que fazer ele entrar, ó, dentro dessa outra argolinha aqui. Então, pra eu fazer ele entrar aqui, eu venho aqui por trás desse, ó, enfio aqui e puxo o fio até ele lá pra trás. Porque aí fica esse acabamento aqui, ó, que não dá pra você ver nenhuma emenda, tá? Aí eu venho aqui com ele aqui pra dentro e vou começar a entrar ele, passar ele aqui em alguns lugares até ficar bem preso e eu poder passar a cola, tá? Então, vocês façam isso. Prendam bem preso o fio, passa a cola que você se sente mais seguro aí, tá bom? Eu uso essa aqui, não tive problema com essa cola universal, mas se você preferir colocar uma cola mais resistente, olha, ele já fica bem preso. Aí eu venho com um pouquinho de cola
e passo aqui assim, ó. Como eu tenho feito em todos os acabamentos dessa bolsa. Aí eu vou cortar. Com a agulha aqui eu dou uma apertadinha. Olha lá, ele fica bem. Some direitinho ali dentro. Aí aquela questão do forro que eu falei com vocês, que vocês podem ou não colocar. Eu não ensino forro aqui no meu canal, mas tem vários tutoriais aqui ensinando a fazer vários forros bem legal. Então, a bolsa é basicamente isso. A gente vai colocar agora, né? Eu ainda não vou colocar a alça, porque olha só. Eu vou colocar essa argola aqui e aqui para depois posicionar os botões. Porque quando você dá essa apertada aqui, ela meio que parece que sai fora do lugar. Então, eu quero colocar a argola com ela dobradinha desse jeito aqui. Vou pegar aqui a argola. Ó, eu uso uma argola bem forte, tá? Aqui eu vou pegar mais ou menos passando aqui, olha. E aí você posiciona onde você achar que fica melhor aí. Tá bom? Ó. Essa é a parte que a gente chora, né? Mas vai que a gente consegue, né? É porque os pontos estão bem fechadinhos, ó. Já consegui passar de um lado aqui, tá vendo? Então eu vou passar pro outro. Ufa! Após bastante dificuldade. Gente, eu tive essa pouquinho de dificuldade, porque como eu falei, eu tô fazendo fio residual. E então, o fio residual ele não é tão maleável, né? Então, mas até que eu consegui colocar, talvez eu tivesse que colocar uma argolinha um pouquinho maior, mas olha só. Ela ficou bem legal, bem posicionada. Não apertei demais, porque se eu aperto muito, eu faço com que a bolsa fica mais estreita e eu acabo perdendo espaço, que não é a minha intenção, tá? Aí eu posso ajeitar ela aqui do lado, deixar com que ela fique com esse formatinho aqui. Olha que coisa mais fofa. Então eu vou colocar aqui, né, do outro lado e vou mostrar a vocês como eu vou costurar o botão. Já posicionei. Agora eu vou costurar o botão imantado. Gente, esse botão aqui, ele tem essa argolinha muito pequenininha, então eu não consigo fazer passando fio de malha por dentro dele. O ideal seria aquele imantado que tem um pedacinho de couro, porque ele já tem ali os buraquinhos próprios para você amarrar o fio de malha e fica muito mais fácil. Mas esse é o que eu tenho, então eu vou usar uma linha aqui, que você pode estar usando aquelas linhas para costura da cor da bolsa, ou no meu caso aqui, o que eu tenho hoje é essa linha aqui, que é aquela linha bem fininha, antigamente era creinha, né? Que é bem fininha de crochê, e eu vou usar e eu vou posicionar aqui, né, o local que eu quero do meu botão e vou fazer as costuras necessárias, tá? Aqui, como o fio de malha é um tecido, com a própria agulha, né, eu já consigo fazer essa costura aqui. Eu posso estar passando entre entre a parte aqui onde eu, olha, assim, ou eu posso estar furando o próprio tecido para estar fazendo essa costura. E a costura é basicamente isso, você vai costurar, depois você vai posicionar a outra parte aqui, verificando se ela tá na mesma direção para a bolsa não ficar torta, tá, gente? Você pregou essa na de lá, você prega na de cá e tá basicamente pronta a sua bolsa para, né, a pessoa usar. Eu vou estar usando dois, um de um lado, outro do outro, para ficar mais fechadinha para cliente. E é basicamente isso, daqui a pouco eu mostro ela colocando a alça também e as finalizações. Prontinha a nossa bolsa Alice com essa extensão lateral. Olha como ficou maravilhosa, super espaçosa, tá? Eu fiz as costuras com essa linha aqui, tá? Pra quem quer saber. E eu coloquei já a etiqueta. Aí a alça, né? Ela já tem os mosquetões. É só você
colocar ela nessa parte, né, de um lado e do outro. E você já vai estar com ela prontinha aí. Olha que coisa mais linda que fica essa bolsa, gente. Vale super a pena. Se você gostou dessa bolsa, chegou até o final dessa aula, comenta aqui embaixo, Bolsa Alice, que aí eu sei que você passou por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e de também se inscrever no nosso canal para receber novas aulas como essa daqui, que eu tenho certeza que você também amou. Um beijo no coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!